Olá pessoas, e aí, beleza? Dá uma escutada nisso aqui, ó. Certo? O que é isso aí? O que eu chamo de walking bass, tá? É esse baixo que caminha, né? Na tradução literal, é justamente essa a ideia. Ó. Ô Carlinhos, legal. Como foi que você construiu essa linha aí? Então, na verdade, a gente quando conhece um pouquinho mais da harmonia, já fica bem tranquilo para a gente pensar nessas linhas, e essa linha é uma linha super simples, tá? Então repara o seguinte, no primeiro compasso, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um acorde de Mi menor, tá? No segundo compasso, eu tenho um acorde de Lá maior, e no terceiro compasso e no quarto compasso, eu tenho um acorde de Si menor. Então, basicamente, o que é que eu tenho aqui? Um Mi menor, um Lá maior e um Si menor, que é justamente a harmonia do Englishman in New York, né? Ele faz a primeira parte toda com um determinado ritmo, né? Que fica isso aqui, ó. Chega uma parte B, que eu vou fazer um outro vídeo depois para falar dela, que ele muda um pouco essa dinâmica, e após essa parte B, ele cai justamente na harmonia da parte A, que é essa aí, só que ele coloca esse walking bass, e aí a música dá uma mudada total, assim, no clima dela, tá? Tá, vamos dar uma analisada nessa linha aqui. Repara o que é que eu tenho. No primeiro compasso, eu tenho o Mi menor. Olha o que é que eu fiz aqui na minha linha do baixo. Mi, Si e Mi. Ou seja, no meu acorde de Mi menor, eu estou usando aqui o primeiro grau, o quinto grau e o oitavo grau. Então, ó, se eu quisesse usar a minha terça também, dá certo. Então, uma vez que a gente conheça direitinho a harmonia, para a gente construir um walking bass é bem legal, é bem tranquilo, tá? Só que, por que eu preferi usar apenas o 158 do Mi menor? Porque depois eu vou ter um acorde do Lá maior e eu quis justamente, ó, usar uma pequena dissonância aqui para já cair aqui. Então eu quis. Carlinhos, você usou aí na volta, você usou um Si bemol e não um Si natural. Eu poderia usar o Si natural. Mas é comum, né, do pessoal do jazz e tudo mais, quando a gente está caminhando para uma determinada nota, se a gente puder usar um semitom ali pertinho dessa nota que a gente vai chegar, a gente causa uma tensão e isso é interessante. Então repara, ó. Colocando a harmonia então, ó como ficou. Muito legal, né? Ó. Tá? E não fica exatamente a mesma nota da subida. Então fica interessante por conta disso. O que é que causa a tensão? É justamente o semitom caminhando para a nota que vai chegar depois. Olha que coisa interessante também. Os pontos de apoio que eu uso para criar o meu walking bass, eu trago justamente a nota fundamental do acorde no primeiro tempo, no tempo forte. Então olha que interessante. Eu estou aqui no Mi menor. Quando eu mudo para o Lá maior, eu coloquei o meu Lá aqui. Não é uma obrigação, mas eu quis aqui nessa linha, por ser uma linha simples, construir justamente considerando as fundamentais, né, no tempo forte. E aí depois, ó, usei a mesma ideia. Se agora eu estou no Lá maior, eu vou fazer 1, 5,
do Lá maior. Eu poderia fazer 1, 3, 5, 8? Poderia, mas eu quis fazer justamente 1, 5, 8, para poder colocar também aqui, ó, a sensível do Si no quarto tempo. Repara que essas dissonâncias que eu estou usando elas justamente no tempo mais fraquinho e causando uma tensão para poder chegar no tempo forte com a resolução. Então repara, ó. Acorde, né? Dentro do acorde, dentro do acorde, dentro do acorde, tensão no quarto tempo, resolvi no acorde. Acorde, acorde, tensão no quarto tempo, resolvi no acorde. E agora o meu terceiro compasso, que eu estou no Si menor, eu vou descer justamente, certo? Ó. 8, 5, 3, coloquei a notinha de passagem aqui no quarto tempo, para poder chegar no quarto compasso aqui nessa nota Si novamente. Aí fiz 8, 5, 8, e aí como eu queria voltar para o Mi, eu coloquei aquela dissonância novamente do semitom para poder chegar. Então olha que legal. Certo? Deixa eu subir um pouquinho aqui a partitura, porque aí dá pra gente ver o finalzinho aqui. Mas, basicamente, eu só vou, né, terminar ele aqui colocando um Si menor aqui no final. Acho que vai ser até interessante colocar uma casa 1 aqui, mas depois eu mudo isso. Voltando aqui. Porra, Carlinhos, legal essa linha, mas como é que a gente... Eu tô aqui aprendendo a tocar meu instrumento, tô aqui aprendendo, eu queria tocar essa linha no violão, eu queria tocar essa linha no baixo, eu posso tocar essa linha no piano, que tá escrito aí, mas eu não tenho ainda essa destreza na mão esquerda. Como é que a gente resolve isso? Metrônomo. Metrônomo é o segredo para a gente desenvolver. Então ontem, quando eu comecei a estudar, essa não é exatamente a linha que está ali no Englishman in New York, tá? É um arranjo meu para poder dar aula, para poder mostrar aqui para vocês o espírito da coisa. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o metrônomo e coloquei lá no 50. Comecei devagar. 2, 3, 4. E é lento mesmo que a gente vai. Não acelera, Carlinhos. Quando você está fazendo lentinho, o que acontece é o seguinte, deixa eu aumentar logo aqui para 60. Quando você está fazendo lento, o objetivo é que você descubra qual vai ser o dedilhado mais confortável para você. Por exemplo, eu tive dificuldade para achar um dedilhado nesse ponto aqui. Eu vou fazer depois um outro vídeo mostrando a minha mão tocando. Eu aqui nesse estúdiozinho não tenho a condição de colocar o celular aqui para poder pegar. Mas esse ponto aqui, ó, que é justamente o terceiro compasso, Si, Fá, Ré, Dó, Si. Eu escolhi um dedilhado que envolve uma certa passagem aqui na minha mão esquerda, tá? A mão esquerda normalmente é o que o pessoal tem um pouco mais de dificuldade, então tem que treinar com o metrônomo, tem que ir devagarinho, certo? Então, ó, eu parei nesse ponto e repeti algumas vezes, lentamente, para quê? Para que a mão acostume. Por que que eu digo sempre que é super importante estudar com o metrônomo? Porque o que a gente está fazendo, na verdade, é uma repetição do movimento. A musculatura, ela acostuma com essa repetição e traz o que a gente chama de memória muscular.
certo? Isso existe, porque se não existisse, deficientes visuais não conseguiriam tocar, porque eles não estariam vendo a mão ali no teclado, a mão na sanfona, esse tipo de coisa, né? Ou violão, ou o que quer que seja. Então, na verdade, a memória muscular, ela existe, certo? E quanto mais você praticar, mesmo que num andamento bem lento, você vai contar aquilo ali como repetição. E aí, à medida que você quer desenvolver, aí você acelera o metrônomo. Então, o metrônomo, ele traz, na verdade, precisão para a gente, ele traz a possibilidade dessa execução e da maneira correta. Porque se você treina sem o metrônomo, como é que você vai ter o parâmetro? Hoje você pode estar estudando aqui no 50, amanhã, se você conseguir tocar no 60, você sabe que você evoluiu do 50 para o 60. E no outro dia você chega no 70, e depois no 80, e depois no 90, e aí você vai. Agora, se você não tiver essa maneira de mensurar isso, já era, um abraço, tá? Então aí depois eu pulei para o 60. Vou fazer uma vez só, tá? Vou fazer outra porque eu errei aqui agora. E aí você define bem o seu dedilhado. De forma que quando você for tocar mais rápido, você não vai ter mais dúvida em relação a qual dedo você vai usar. Certo? Vou acelerar um pouquinho mais aqui agora. Estou no 70. Certo? E aí a gente vai acelerando. Vamos para o 80 agora. 1, 2, 3, 4. Meu dedilhado já foi resolvido. O importante agora é que eu não acelere, que eu consiga tocar as notas no tempo certinho. Certo? Depois eu vou colocar uma casa 2, casa 1 e casa 2 aí. Esse quarto compasso, quando eu for terminar, eu não vou tocar ele, eu vou tocar o compasso seguinte. E aí depois eu acelero mais. E aí, ó, chega um momento, e claro, e percebam uma coisa, eu estou estudando aqui a minha mão esquerda apenas, eu não estou nem preocupado com a mão direita. Por quê? Porque eu quero definir, eu quero deixar a minha memória muscular bem resolvida com relação à mão esquerda, que é a que normalmente a gente tem um pouco mais de dificuldade. Tá? Agora, quando chega num andamento que você já sente um certo conforto no walking base que você está fazendo aí você começa a colocar a mão direita e olha que legal. Repara o que eu... Deixa eu parar um pouquinho o metrônomo. Repara que eu procurei montar os meus acordes de forma que a minha mão direita ela não precise ficar se movimentando. Por quê? Porque se eu vou ter muito trabalho na mão esquerda, a mão direita ela tem que estar com as notas todas pertinho. Tá? Então tem que estar tudo muito bem resolvido ali. Então repara, o meu primeiro acorde qual foi? Foi o Mi menor. Então eu coloquei ele dessa forma. E eu coloco as sétimas, porque eu gosto da sonoridade dos acordes com as sétimas. Então, ó, eu tenho aqui Mi, Sol, Si, Ré. Mas está tudo montado pertinho aqui. O próximo acorde não foi o Lá maior, eu coloquei um Lá maior com sétima. Então o Sol já estava aqui, que é a sétima. Esse Si aqui eu desci para o Lá, esse Ré eu desci para o Dó sustenido e o Mi permaneceu ali. Então eu já tenho Lá, Dó sustenido, Mi e Sol. Eu estava aqui antes, só fiz mudar as notas do meio. Repara que eu estava aqui, as duas notas da ponta, elas continuaram aqui. Olha que legal, cara. E aí depois... para o último acorde eu vim para o Si menor. Então eu estava aqui, esse Sol eu desci aqui para o Fá sustenido, o Lá eu deixei aqui, o Dó que estava aqui eu trouxe para cá,
E o Mi que estava aqui eu trouxe para o Ré. De forma que aí para eu tocar isso, a minha mão direita vai fazer, ó, um movimento que não é complicado de fazer. Muito legal, né? Certo? Isso tudo aí é o que a gente chama de encadeamento de acordes. Então a gente vai, ó, pensando as notas mais próximas para a gente poder montar esses acordes. Legal, né? E aí então você começa a tocar o walking bass sem se preocupar ainda com o ritmo da mão direita. Claro que se você ainda tem a dificuldade de trocar os acordes na mão direita, você vai fazer isso ainda lentamente. Então coloca o metrônomo, certo? Faz o metrônomo 4 tempos ali com um acorde, só a mão direita. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sem precisar se preocupar com o ritmo, mas se preocupando com a mudança na hora certa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? E aí você vai treinar o walking bass com a mão direita, né? Aí você vai juntar. Se você já treinou a mão esquerda, tá certinho, e treinou a mão direita, tá certinho, junta as duas mãos. No começo vai dar um pouco de trabalho, mas vai funcionar. Vai funcionar. Começa lentamente e usa o metrônomo, tá? Depois disso, aí você começa a pensar no ritmo para colocar a mão direita. O ritmo que eu coloquei aí na mão direita, ele foi um ritmo bem simples. Então a gente vai fazer, ó. Só isso. Ligar o metrônomo. Legal, né? Aí começa a juntar. E aí, quando você vê, cara, você já consegue, depois vai gradativamente, mas você vê, depois você já tá aqui, ó. Esse que eu tô aqui agora é o 120, tá? Pulei, acelerei um pouco, que eu sei que você já entendeu a lógica aqui dessa coisa. 1, 2, 3, 4. E a mão direita você começa a brincar com ela também, que você não precisa ficar o tempo todo igual. Legal, né? E aí depois você acelera mais, cara, porque aí vai ficando divertido, aí vai ficando legal, vai ficando gostoso quando você consegue fazer. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Legal, né? E se acelerar mais, vai sair mais. Por quê? Porque você já construiu a sua memória muscular. Eu tô aqui agora a 160, que é mais ou menos como eu acho que é o andamento lá do Englishman em New York. Eu não cheguei a pegar ele certinho, não. 1, 2, 3,
bacana, né? Muito legal. Eu fiz aqui no piano, mas é claro, você pode treinar isso no violão, tá? Se você conhece a ideia do 1-5-8, fica bem tranquilo para você pensar em linhas. No começo a gente usa muito isso. Depois a ideia de usar escalas é fantástica também. Agora usa as notas que fazem parte do acorde para serem as notas que caem no tempo forte, porque aí você traz uma coerência muito grande. Claro que é subjetivo, isso é apenas uma regra, mas não necessariamente que ela seja, vamos dizer assim, que você não possa quebrá-la, tá? Então, na verdade, você pode, desde que você faça uma frase que seja interessante, faça, tá? Agora, requer o quê? Experiência, requer prática, requer treino. E claro, eu adorei, né, fazer esse vídeo aqui, por quê? Porque eu fui treinando muito, eu desenvolvi muito a minha mão esquerda nesses 2 dias aqui, praticando para poder tocar melhor e tudo mais. E uma vez que eu desenvolva isso para essa música, para eu replicar isso para outras músicas, vai ser simples, vai ser fácil. Por quê? Porque a musculatura já desenvolveu a memória muscular. Muito legal, né? Para o pessoal que está no Telegram, eu já mandei essa partitura, tá? Vou passar o link do vídeo agora. E vou passar um quiz também, vou fazer uma enquete lá perguntando sobre a harmonia da parte B. E aí, para a semana, que já é o ano novo, aí eu faço um vídeo falando da parte B. E mais para frente eu vou fazer também um vídeo mostrando minha mão. Eu estou melhorando aqui um pouco o posicionamento, a iluminação, para gravar com novos recursos aqui agora para 2023. Beleza? Feliz ano novo, moçada. Um forte abraço. Até a próxima. Não para de ouvir nem para de pensar. Eu sou o maestro Carlos Veiga Filho. Se você curtiu esse vídeo, se você está aqui ainda até o final, deixa um comentário aí dizendo que você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não está inscrito e ajuda a divulgar. Forte abraço, até a próxima. Valeu!